Em Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11, então nós vamos falar dentro desse tema, amando a sua vinda, e a mensagem que eu quero trazer ao seu coração é que o Rei está voltando. Aleluia, o nosso Rei Jesus, Ele está voltando, e por isso nós podemos acompanhar sobre a palavra de Deus, essa mensagem que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11. Estamos aqui, você está na sua casa, é onde for, porque o projeto de Deus continua. E vamos então sendo cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 19, versículo 11 em diante diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Nós já vamos entender isso aqui, tomar posse de um reino e voltar. Olha que destaque. O versículo 13 diz: chamou 10 servos e confiou 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiaram e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltar, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria consigo. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque fostes fiel no pouco, estás autorizado sobre 10 cidades. Veio o segundo, versículo 18, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, o Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha o detalhe, embrulhada num lenço. Depois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes, e ceifas o que não semeaste. E respondeu: servo mau, pela tua boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o teu dinheiro no banco? E então na minha vinda a receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os à minha presença. Eu quero focar com você nessa parábola aqui, dizer qual é o primeiro intuito dessa parábola. O versículo 11 vai dizer para nós qual é o intuito de Jesus, o porquê que ele está utilizando essa parábola. E no versículo 11 ele diz: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Eles parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Se você lembrar do capítulo 19 de Lucas, um pouquinho mais atrás, nós vamos lembrar da história de Zaqueu. Zaqueu então, ele sobe numa árvore, num lugar um pouco mais alto, porque ele de baixa estatura queria ver Jesus. Mas por que Zaqueu não conseguiria ver Jesus de uma forma comum? Porque Jesus está cercado por uma multidão. Então, desde o do versículo 1 do capítulo 19, nós podemos entender então que Jesus está em Jericó, encontra-se com Zaqueu, na verdade é encontrado por Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje estarei na sua casa. E Jesus está então hospedado, talvez algumas horas ou um momento na casa de Zaqueu, mas ao sair ele continua cercado por essa multidão. Jesus então, ele sai junto com uma multidão, um grupo de pessoas, a gente não sabe quantos, mas sabe que é uma multidão, a ponto de impedir o homem a chegar até ele. Essa multidão está com ele. Ele sai então de Jericó, uma cidade a 400 metros abaixo do nível do mar, e vai para Jerusalém, a 800 metros acima do nível do mar, fazendo uma caminhada de 25 quilômetros entre Jericó e Jerusalém. Eu quero que vocês entendam a cena. Jesus está indo, seguido por uma multidão de Jericó até Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, existia um grupo de pessoas que também estavam esperando Jesus. O momento histórico aqui é a Páscoa. Então imagina-se que na Páscoa, a gente consegue ver no texto, que na Páscoa existia não só a expectativa daqueles que moravam já em Jerusalém para participar dessa festa, mas também todo o povo de Israel se concentrava em Jerusalém.
Então em Jerusalém então está o quíntuplo da população, 5 vezes a mais a população normal. Então o que está acontecendo? Jesus está com os seus discípulos, não só imaginamos aqui pelo texto com os 12, talvez com 70, mas uma multidão cercando ele, vindo de Jericó até Jerusalém. E quando eles chegam para entrar em Jerusalém, Jesus então imagina essa multidão, ele percebe aquilo que a multidão está com expectativa e consegue também entender que a multidão que está esperando ele em Jerusalém, já reconhecendo ele como o Filho de Deus. Então essa multidão espera que Jesus manifeste o reino de Deus. Mas o reino de Deus que essa multidão está com expectativa de receber, não era o reino de Deus como nós conhecemos hoje. Não é um reino de Deus de alguém se render a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Não era simplesmente o resultado ou fruto da obra da redenção. Mas essa multidão está com uma expectativa. E qual é a expectativa? Que Jesus venha como um rei. Mas um rei de um poderio político, de um poderio bélico. Alguém que poderia realmente subjugar os inimigos de Israel, que eram os romanos daquela época. Então eu quero que você entenda que Jesus está cercado por uma multidão vindo de Jericó, encontrando uma outra parte da multidão que está em Jericó. E eles estão prontos a ovacionar o Senhor. E reconhecer como rei que vem da parte. Mas Jesus então vai esclarecer aqui através dessa parábola que o reino que ele vem trazer em primeiro lugar, acima de tudo, a prioridade do reino não era vir com poderio político, bélico, organizacional, ao ponto dele ser esse rei, como os governadores de Roma na sua época, que iam para as guerras e voltavam junto com seus generais ovacionados pelo povo, vinham trazendo inimigos como que escravos, para que eles pudessem ser colocados em meio a animais que os devorassem, ou sendo colocados como espetáculos, como derrotados, como espetáculos diante dos outros, para que eles pudessem ver o tamanho do poderio do próprio Império Romano. Mas ele veio como um rei, ele vem como um rei, mas ele vem na sua primeira vinda para estabelecer um reino que não tem o seu cunho todo ele, ou principalmente físico. Mas ele veio trazer o reino de cunho espiritual, de origem espiritual. Por isso ele diz aqui, vindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Qual era a expectativa dessa multidão? Tantas que vinham com ele de Jericó para Jerusalém, quanto os que estavam em Jerusalém decorrente à festa da Páscoa. Eles queriam reconhecer Jesus como rei político sobre eles. Mas então Jesus conta que o reino do céu seria estabelecido primeiro, não de forma física, mas primeiro de forma espiritual. Eu acredito que se eles tivessem ouvido ou se lembrado da conversa de Jesus com Nicodemos, eles já entenderiam isso. Eu quero lembrar para você, lá em João capítulo de número 3, lembra que Nicodemos chega para Jesus e diz: Senhor, Tu és mestre que vem da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que Tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus então, ele não fica conversando sobre isso com Nicodemos, mas ele vai direto, ele vai no ponto, ele vai na origem do seu reino e ele estabelece o reinado, ou ele diz que o reinado que ele veio estabelecer é no coração do ser humano. Ele diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo então não de um reino físico, mas ele está dizendo de um reino que começa no interior, no íntimo do homem, ao coração do homem, se rendendo à obra que ele viria executar na cruz. Nicodemos então começa a dizer: Senhor, pode um homem sendo velho nascer pela segunda vez, voltar ao ventre da mãe? E aí Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo: olha, o reino que eu venho trazer não é simplesmente algo externo, não é algo material, não é uma mudança política, não é um predomínio sobre um povo que está subjugando Israel, mas é um reino que começa no coração de todo aquele que crê. Por isso ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa multidão está pronta para reconhecer Jesus como rei, mas eles queriam um rei físico, e Jesus está dizendo: o primeiro aspecto do meu reino não é físico, o primeiro aspecto do meu reino é espiritual. Por isso nós entendemos que a parábola usada por Jesus aqui é para corrigir o conceito equivocado acerca da natureza do reino de Deus. Então ele começa dizendo para nós, no versículo de número 12: então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante,
com o fim de tomar posse do seu reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Esse homem nobre é um tipo de Jesus. Jesus vai contar uma parábola, mas esse homem nobre aponta para o próprio Senhor, que veio estabelecer o seu reino espiritual. Tudo que Jesus fez na cruz. E por isso Jerusalém seria o ápice dessa obra. Então ele veio estabelecer um reino espiritual. Diz certo homem nobre, partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse homem nobre então, apontado para Jesus, mas eu quero voltar aqui na figura da parábola. O homem nobre então, ele vai estender o seu reino. E ao estender o seu reino, o que ele faz? Ele chama 10 dos seus servos, ou na expressão aqui bíblica dos seus conservos, ele chama 10 dos seus servos e confia valores muito importantes na mão deles. Uma mina era também 100 dracmas ou 100 dias de trabalho remunerado. Isso quer dizer, era um valor alto na mão de cada servo. Ele chama 10 servos e dá uma mina na mão de cada servo. E diz no versículo 13, ele diz, olha, chamou os seus servos, confiou as 10 minas e diz: negociai até que eu volte. O que Jesus está dizendo? Que ele então, no tipo da parábola, ele é esse homem nobre, que veio estender o reino. Ele estava nos céus e veio estender o reino dos céus aqui entre nós. Mas ele também deixou na mão dos seus conservos o que a Bíblia chama das minas. E através dessas minas, das mãos dos 10 conservos, ele vai agora estabelecer a extensão do seu reino. Jesus disse então que o reino dele é espiritual. Nós entendemos aqui, ele diz: certo homem nobre partiu da terra distante a fim de tomar posse do seu reino e voltar. Chamou os seus 10 servos, confiou 10 minas e diz: negociai até que eu volte. Como que esse homem nobre, ele governa sobre o seu reinado? Através dos seus conservos. E o que ele faz para isso? Ele entrega minas, ele entrega coisas valiosas, ele entrega um valor de alto, vamos dizer assim, algo de alto valor na mão dos seus conservos. E entregar na mão dos conservos, ele diz: eu vou estender o reino e depois eu vou voltar. Enquanto isso, eu quero que vocês façam algo, que vocês negociem até que eu volte. Ele está dizendo: eu dei coisas de valor para vocês, ou algo de muito valor, e vocês então precisam negociar, ou quer dizer, vocês precisam trabalhar, ter uma boa mordomia, melhorar, como se ele estivesse dizendo: vocês precisam continuar trabalhando e cuidando bem do que eu entreguei na mão de vocês, porque através disso é que eu vou expandir o meu reino, eu vou fazer com que vocês sejam os cuidadores desse reino. Eu quero que você deixe a fita da Bíblia, se você estiver acompanhando aí de papel, ou então no seu celular, ou então ouça comigo. É mais ou menos a expressão dos discípulos, em Atos capítulo de número 1, versículo de número 4 até o versículo 10. Atos capítulo 1, versículo de número 4. Os discípulos que estavam com o Senhor durante tanto tempo, aqueles que seguiram a ele desde do momento do seu batismo até a sua morte, outros também que estavam agregados a um número de 500, que depois veio se tornar o número de 120 até o dia de Pentecostes. Eles conheciam o Senhor, eles já tinham ouvido várias vezes sobre a esse respeito, mas mesmo assim, eles também têm a mesma expectativa de ter o reino físico em primeiro momento manifestado, e Jesus veio trazer o reino espiritual em primeiro lugar. Atos capítulo 1, versículo 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele: a mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. O versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha o versículo 8: mas recebereis poder. E todo mundo envolvido com a conferência do Espírito Santo tem esse aqui de cor, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus,
Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Que promessa do seu retorno, gente, que tempo onde os discípulos ficaram com essa marca, ouvindo dos anjos dizendo: assim como vocês viram ele subir, então agora vocês terão a expectativa de vê-lo descer, assim como ele subiu. Quer dizer, se ele subiu às nuvens, então ele vai descer também dos céus, para resgatar e trazer e buscar a sua noiva. Mas eu quero fazer essa escalada com você aqui no versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. O que Jesus diz? Ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz isso: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus então vai inaugurar a igreja, sendo ele o cabeça, e a igreja que está ali o seu corpo, para dar continuidade ao seu ministério, à sua missão de expandir o seu reino espiritual. Ele chega então para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, espere a promessa do Pai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se nós lembrarmos um pouco ainda mais a promessa do Pai, nós vamos lembrar de Joel capítulo 2, quando ele diz que nos últimos dias, ou depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que Jesus está lembrando os discípulos aqui? Olha, a promessa do Pai é que depois da consumação da cruz, da sua morte, da ressurreição, o Pai então poderia liberar a promessa de derramar o Espírito Santo ao coração de todo aquele que crê. A igreja se iniciaria cheia do Espírito Santo. Ele diz então: essa é a promessa do Pai, lembre-se dela, ficar em Jerusalém. E aí ele diz: olha, João batizou na água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que os discípulos disseram para o Senhor? No versículo 6 eles disseram então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Qual é a pergunta que eles estão fazendo? Eles estão fazendo: Senhor, espera lá, quando o Senhor entrou em Jerusalém, o Senhor entrou montado no jumentinho. Quando o Senhor entrou em Jerusalém, nós te reconhecemos como toda uma multidão, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em o nome do Senhor. Glória, paz nos céus e glória nas alturas, na majestade das alturas. E ele diz: nesse momento nós achávamos que o Senhor ia reinar, como se ele estivesse dizendo isso, né? O Senhor ia reinar de forma física, iria trazer um novo reino político, iria trazer um reino para virar o jogo, e aqueles que são, vamos dizer assim, submetidos, né, como os judeus sobre debaixo dos romanos. Então Jesus iria trazer esse governo, esse reino de forma literal. Ele viraria o jogo de forma política e traria um governo de Israel, ou como se fosse um governo dos israelitas em Jerusalém, expandido como um governo mundial. E Jesus então ouve deles dizendo: será esse o tempo em que restaura o reino a Israel? É como se ele estivesse olhando para eles e Jesus dizendo: não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui para dizer sobre dias, como ele responde aqui, não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Essa expressão que ele usa aqui, a palavra tempos e épocas, a palavra tempo significa no grego o cronos, é o minuto, é o segundo, é o dia, é a hora. Eles queriam então saber o tempo, mas a pergunta não estava somente ligada ao tempo, mas eles queriam saber qual é o tempo do reino físico. Qual é o tempo de relógio para o reino físico vir e ser instaurado sobre todas as coisas? E aí então ele responde no versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que eles perguntaram é: Senhor, qual é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de forma física? E Jesus então, ele não desconversa. A resposta de Jesus não é dizendo: olha, eu estava falando sobre o enchimento do Espírito Santo, vocês me cortaram, agora eu volto para o assunto principal. Não, ele está respondendo, mas ele está indo para a natureza do seu reino. Começa, não de forma física, mas começa de forma espiritual. Essa é a natureza do reino de Deus. Ele diz: vocês estão de olho em tempos ou em épocas. Toda vez que alguém tentou acertar tempo e época, errou, porque ele está dizendo: não é o Cronos que determina o tempo da sua segunda vinda, mas ele está dizendo: olhe para a inauguração
e olhe para a expansão do reino de Deus de forma espiritual. É o que ele está dizendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É como se ele estivesse dizendo: eu vim montado no jumentinho. Eu vim realmente sendo ovacionado, porque o povo reconheceu o Salmo 118, reconhecendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas a primeira vinda ele veio como um príncipe da paz, humilde, montado em um jumentinho que ninguém tinha avançado ele ainda, e ele inaugura aquele jumentinho. Ele não vem como um grande conquistador bélico, político, territorial, mas ele vem como príncipe da paz. Reconciliar, não as nações no sentido político, mas ele veio reconciliar através da consumação da obra da cruz. O homem que estava afastado de Deus, ele veio trazer paz entre esse homem afastado e o Deus que estava atrás do homem, enviando o seu filho para ser o resgatador desse homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então veio como um rei, a ser reconhecido no coração de quem se rende a esse reinado de Deus que veio em primeiro momento como um reino espiritual, se rende ao que ele veio fazer na obra da cruz, para se estabelecer como um reino em cada coração, e se estabelecendo em cada coração. Nós chamamos pela confissão do seu senhorio, uma experiência com o Espírito Santo chamado novo nascimento. É o que ele diz para Nicodemos: Nicodemos, se o homem ele não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino de Deus, ele não vai nem compreender como é que ele vai experimentar o reino. Mas se ele não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar. Mas se experimentar o novo nascimento, me reconhecendo como o Rei, o Senhor e Salvador, o Rei do coração, então há um novo nascimento. E no novo nascimento, esse coração, ele clama pelo enchimento do Espírito Santo. Por isso ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a Bíblia diz: dita essas coisas, foi Jesus elevado aos céus, à vista deles, e a nuvem cobriu de seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como viste subir. Ele não anula a promessa da segunda vinda, pelo contrário, ele vai conectar tudo. Quando ele começa a dizer: olha, preste atenção no momento que vocês estão vivendo. O momento eu não vim estabelecer o reino físico, é espiritual. Então ao coração daquele que crê, eu venho reinar, eu venho governar. João batizou para arrependimento, mas eu venho batizando com o Espírito Santo. E ele diz: Senhor, então é nesse momento que o Senhor vem restaurando todas as coisas. É o reino físico que está vindo. Ele dizendo: não é exatamente isso nesse momento, preste atenção. Eu vim derramar o Espírito, e o Espírito derramado ao coração da igreja, uma igreja que se rende ao Espírito Santo e manifesta aquilo que é a continuação de quem ele é, como o corpo do cabeça que é Cristo. A igreja que vai ter a manifestação do que ele veio fazer, continuar a sua missão, como ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras e obras ainda maiores. Essa igreja cheia do Espírito Santo, minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ela é um dos ponteiros que eu vim a primeira vez, mas eu estou a retornar. É a preparação do reino físico sobre o reino espiritual, do reino que agora serão novos céus e nova terra. Mas ele vem buscar a sua noiva, e essa noiva então está sobre um clamor, e o clamor é ser cheia do Espírito Santo. E quanto essa noiva é cheia do Espírito Santo, então ela pode manifestar que o reino de Deus veio de forma espiritual, se estendendo aos corações dos homens, a cada um que reconhece que Jesus, ele já é rei do coração. Jesus, ele já é rei, ele já é Senhor, ele já é Salvador ao rei. Esse rei, quando estabelece o seu reino através dos seus conservos da sua igreja, essa é a grande manifestação que Jesus disse: não compete saber nem tempos, nem épocas. Não olho para o tempo, nem para os sinais externos apenas, mas olho para aquilo que está sendo estabelecido no coração de vocês. E o meu reino espiritual expandido através da minha igreja é
o sinal e é a preparação que eu estou vindo resgatar quem faz parte desse reino. Lucas capítulo 19, voltando aqui, Lucas capítulo 19, lembra lá da parábola? O versículo 13, então, chamou os 10 conservos, confiou 10 minas e disse: negociai até que eu volte. O versículo de número 14 diz: mas os seus concidadãos o odiaram, enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reino, que este reine sobre nós. O que nós entendemos até essa parte? Que o que fazem os seus servos na ausência do seu Senhor aponta a expectativa do nosso Senhor Jesus ao que estamos fazendo aquilo que Ele já confiou nas nossas mãos. Porque a Bíblia diz que esse homem nobre, ele vai estender o seu reino, e ele coloca as minas nas mãos desses conservos. Então o que eles fazem com aquilo que ele entregou nas mãos é sim a expectativa do homem nobre de ver o que foi feito com o que foi entregue nas mãos, naquilo que foi feito na mão de cada conservo. Jesus então ele estabelece o seu reino espiritual. Ele deixa, através do derramamento de sangue, ele abre a porta para que o Espírito Santo gere em nós o novo nascimento, e não só o novo nascimento, mas depois do novo nascimento, há uma promessa que ele mesmo deixou, dizendo: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. No interior daquele que crê, no coração da igreja, o Espírito Santo vem, não só habitando, mas capacitando para ser testemunha desse reino que já chegou. E essa mina, nós podemos dizer que é essa salvação. Essa mina, nós podemos dizer que é essa unção que capacita a igreja a continuar a sua obra, porque ele ressuscitou dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mas depois ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu para nós a extensão. É como um corredor que vai correr a corrida, aquela corrida de troca de bastão, que um corre 100 metros e depois dá o segundo, e ele corre 100 metros e dá o segundo. Jesus então ele correu a obra da redenção, ele cumpriu no seu ministério terreno tudo o que precisava para estabelecer o seu reino espiritual. Mas ele deu o bastão na mão da igreja, e o que ele espera desses conservos aqui é que eles negociem até que eu volte. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos então que o Senhor deixou para nós que nós possamos continuar a expansão do seu reino espiritual em toda a terra. Tudo que Ele nos entrega, nós precisamos ser fiéis. Essa parábola vai dizer que há recompensa sobre o coração fiel, e há também uma repreensão sobre o coração infiel. O que o Senhor espera aqui, o que o homem nobre espera desses conservos? Que eles negociem até que ele volte, que eles sejam fiéis a tudo de valor que ele entregou. Não há nada mais valioso do que a própria salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sim. Mas no mesmo versículo de Romanos 8, 23, a Bíblia diz também que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que isso quer dizer? Nós temos uma mina nas mãos, nós temos a salvação e todo o desdobramento dela. E não só a salvação, no sentido é a salvação a base, mas sobre a salvação, o poder do Espírito Santo para testemunharmos numa vida de manifestarmos a expansão do reino. E ele está dizendo então, que o que nós fazemos na sua ausência é o que vai determinar se seremos aplaudidos e recompensados, porque nós andamos à altura do que foi nos entregue, ou então nós vamos receber reprovações, porque nós fomos negligentes. Mas eu quero ficar aqui simplesmente na fidelidade no versículo 13, e ele diz: negociai até que eu volte. No versículo 14, ele diz: mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reino sobre nós. Toda vez que eu e você vamos viver o evangelho genuíno, que Jesus realmente deixou a vida dele em nós se manifestando, toda vez que nós nos posicionamos com a palavra, nós descobrimos que o reino de Deus tem os seus opositores. E o reino de Deus com seus opositores não são poucos opositores, nem tão pequenos opositores, mas o reino de Deus tem muitos opositores. Mas preste atenção, esses opositores não puderam fazer nada com relação à expansão do reino. Porque o que faz a expansão do reino ser
aprovado, que faz o reino se expandir, está aqui no versículo de número 15. O versículo 15 diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria sido. Quer dizer, quando ele volta para o tempo da recompensa, ele volta para dar recompensa ao fiel, ou trazer aquilo que é a repreensão, aquele que foi negligente. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo de número 16: compadeceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, também para nós é pedagógico isso aqui, ó. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Cidades são porções do reino. O que o homem nobre foi fazer? Foi para um outro território para expandir o seu reino. Deixou as minas na mão dos 10 conservos, e quando ele volta, ele vai verificar. E na mão dos fiéis, ao cuidar bem dessa mina, multiplicou e produziu 10. Daquela mina veio multiplicar 10 vezes. O segundo foi fiel e multiplicou 5 vezes. O que ele fez? Ele colocou o que multiplicou 10 sobre 10 cidades, o que multiplicou 5 sobre 5 cidades. Lembra que existiam opositores nesse reino? Quando esse homem ele vai para outra cidade, os seus concidadãos, quer dizer, pessoas daquele lugar, foram contra a expansão do seu reino. Mas ninguém ou nenhuma oposição pode prevalecer a extensão do reino de Deus, quando o reino de Deus conta com pessoas fiéis. É a nossa fidelidade que Deus usa para expandir o seu reino aqui na terra. É a nossa fidelidade, continuamos a andar à altura da vida que Ele nos entregou, quando nós andamos à altura da chamada que Ele nos convocou, quando nós andamos à altura de sermos cheios do Espírito Santo e testemunhando que Ele não só virá na segunda vez, mas Ele já veio e veio estabelecer o governo no coração dos homens que se rendem a Ele. Todo coração que se rende a Ele se torna o seu corpo, e esse corpo cheio do Espírito Santo é um sinal para o mundo inteiro dizendo: Ele veio e Ele virá, Ele veio, Ele virá, Ele veio, Ele estabeleceu, está fazendo esse corpo, esse reino se estender através de cada um conservo, cada um filho e filha de Deus que é fiel. O que faz o reino não estender não são seus opositores ou a falta deles. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus no lugar mais fácil, ou achamos que o resultado não está acontecendo porque estamos achando muitas dificuldades. Não é a dificuldade que impede o crescimento do reino, mas é a falta de fidelidade aos seus servos. Mas quando os servos são fiéis, então o reino se expande e vai trazendo a recompensa através da fidelidade de cada um de nós. É o que nós entendemos aqui. A recompensa dos servos fiéis na volta do seu Senhor nos mostra que o reino de Deus, mesmo com os seus muitos opositores, se estende através da fidelidade do seu povo. Eu quero que você entenda essa expressão de Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17. Apocalipse 22, 17. A Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus mesmo está dizendo, e de repente a Bíblia aponta para o que prepara a vinda dele. E o que prepara a vinda dele é o Espírito e a noiva dizendo: vem. Toda vez que o Espírito Santo pode conduzir a noiva do Senhor em uma ação evangelística, em um ato de integridade, em uma obediência às Escrituras, em ser fiel ao que o Senhor entregou de tantas formas. Toda vez que o Espírito Santo é líder da noiva, toda vez que o Espírito Santo guia a sua noiva, então essa noiva está dizendo com as suas atitudes, não só com as suas palavras, ainda que com as suas palavras também cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas toda vez que a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, ela está dizendo no mundo espiritual, dizendo: Ele veio aos nossos corações e Ele está vindo, porque o reino está se expandindo através da fidelidade de cada um dos filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 14. A partir do texto de Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o versículo 15 ele diz: ora, vocês não têm recebido o Espírito do mundo,
mundo, que de novo tem os escravizado, para que vocês possam temer, mas nós temos recebido o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O versículo 16 ele diz: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O versículo 17 diz: se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o mundo. Se com Ele sofremos, com Ele também nós reinaremos. Mas Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu vou repetir o versículo 18: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mais uma vez, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Paulo parece que ele não segue a mesma linha, parece que ele traz um vislumbre do que virá, do resgate, vamos dizer assim, total, da redenção completa, porque no mesmo texto ele vai dizer que o Espírito Santo que habita em nós, o mesmo Espírito que nos redimiu, que trouxe o novo nascimento, agora ele é a habitação sobre nós, ele nos guia em tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então está se cumprindo o Espírito e a noiva, essa noiva guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo através da noiva vai expandindo o reino de Deus que veio de natureza espiritual, e a expansão desse reino prepara o retorno de Jesus. Então Paulo no versículo 18, parece que ele diz: olha, enquanto estamos sendo guiados, enquanto manifestamos essa adoção, enquanto o Espírito testifica com o nosso espírito e que estamos sendo guiados, isso tudo é uma preparação para dizer que o rei que veio montado sobre um jumentinho, lá em Lucas capítulo 19, é o rei que virá montado agora sobre o cavalo branco, em Apocalipse capítulo de número 19. Interessante, capítulo 19 com capítulo 19. Mas o rei que veio ser o príncipe da paz para reconciliar o coração do homem na obra da cruz, fazendo com que o homem voltasse até o Senhor, e esse homem tivesse paz com Deus. E porque tem paz com Deus, através da cruz, tem paz consigo mesmo, tem paz com o próximo, pode cumprir o maior e grande mandamento e o seu subsequente, que diz: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e força, e amarás o teu próximo. Ok, mas Paulo está dizendo, gente, toda vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, expandimos o reino de Deus. Isso é o Espírito e a noiva dizendo: vem. É a cooperação do Espírito Santo trabalhando com a noiva, e a noiva guiada pelo Espírito Santo é sim o ponteiro de Deus dizendo: a vinda do Filho está próxima, a vinda do Filho está próxima, o Rei está voltando, porque toda vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós apontamos a primeira e a segunda vinda. E Paulo então olha para a segunda vinda, ele olha o tempo presente, ele olha dias muito mais difíceis do que os dias que nós estamos vivendo de pandemia, ainda que pode ser comparado, momentos de grande tribulação. Ele olha e ele mostra para nós que há uma perspectiva tão diferente quando nós reconhecemos o Rei que veio aos nossos corações. Ele olha para o que está passando e diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Ele está dizendo: ele veio montado no jumentinho como príncipe da paz, reconciliar o nosso coração, ao ponto de nós sermos cheios e guiados pelo Espírito Santo. Mas esse mesmo Jesus que veio como Jesus de Nazaré, ele é o mesmo Senhor. Lembra lá em Atos capítulo 1, como nós lemos? Jesus não desconversou, ele só deixou o tempo que a igreja viveria. Ele diz: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não compete vocês conhecer épocas ou tempos. Preste atenção, mas vocês vão receber o Espírito Santo, e o poder dele vai fazer com que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Enquanto ele estava dizendo isso, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e ao ser assunto aos céus, os anjos olham eles olhando para cima, né? Redundante, mas eles olham eles olhando para cima. Diz: por que vocês olham para cima? Aquele que acabou de subir é o mesmo que virá, e da mesma forma que ele está subindo, ele virá. Ele virá dos céus, ele virá das nuvens, ele virá trazendo o estabelecimento do seu reino na totalidade, não só espiritual, mas físico. Mas por enquanto,
expanda o reino espiritual, porque a expansão desse reino, através da fidelidade dos seus conservos, é a forma de apressar a segunda vinda. Pare de olhar para cima querendo achar só aquilo que são as datas, aquilo que são sinais, aquilo que é uma expressão física, mas preste atenção, quanto mais vocês são cheios do Espírito Santo, guiados por esse Espírito, mais vocês o apressam. E Paulo então volta aqui no capítulo 8 de Romanos, então ele está dizendo, olha, mas guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma certeza: o sofrimento de vivermos em fidelidade a um mundo que está tão contrário ao reino de Deus é tão pequeno, comparada com a glória que há de ser revelado, porque no primeiro momento do reino, ele veio trazendo o reino de graça, mas ele virá trazendo agora o seu reino de glória, e ele virá, e ele está vindo, por isso amamos a sua vinda. Para eu finalizar aqui com vocês, voltando aqui para a parábola, o final dela, o pessoal do louvor já pode me acompanhar por gentileza. No versículo então, de número 20, ele diz, veio, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras aonde não pusestes, e ceifas aonde não semeastes. Respondeu-lhe o servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiram, tirai-lhe a mina, e dá-lhe ao que tem 10. E eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo a quem tem será-lhe dado, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que nós entendemos então nesse texto, que a repreensão do homem nobre ao servo infiel na sua volta, nos mostra que não há espaço para negligência no reino, e que devemos conhecê-lo como ele é. Os primeiros 2 exemplos são positivos. O homem nobre volta, e quando ele volta da expansão do seu reino, ele olha para aqueles servos e pergunta, o que vocês fizeram com o que eu entreguei na mão de vocês? Eles disseram, nós negociamos, nós trabalhamos sobre, nós cuidamos bem, nós expandimos, olha aqui. O primeiro 10, o segundo 5, então sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, ok. Mas a Bíblia diz que quando se apresentou o Senhor, diz, eis aqui a tua mina que guardei embrulhada no lenço. O lenço, eu posso pegar um guardanapo aqui para dizer que é o lenço é uma figura que o trabalhador no campo, ele levava para colocar no seu pescoço, primeiro para se proteger do sol, para que o sol não queimasse tanto a sua pele. Mas nós entendemos o que é o lenço. Enquanto o trabalhador no campo está trabalhando, muito suor vem no seu rosto. E o que ele faz com o lenço? Então ele limpa o suor. O lenço então aponta para trabalho. E o que ele diz então? Eu coloquei a sua mina, eu coloquei aquilo que você me entregou embrulhada no lenço. Se o lenço fala sobre trabalho, então a mina embrulhada no lenço, ele está dizendo, eu abri mão de trabalhar aquilo que o Senhor me confiou. Eu fui negligente, eu não fiz, eu não trabalhei, eu não suei, eu peguei o lenço que deveria de enxugar o suor, e eu não enxuguei o suor, eu não trabalhei na mordomia daquilo que o Senhor me entregou. Então a Bíblia vai dizer para nós que a expressão aqui que ele usa é, tive medo de ti, porque é homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifa onde não semeaste. Então, o próprio Senhor respondeu dizendo, servo mau, pela tua própria boca te condenareis. Sabia que eu sou homem rigoroso e tiro o que não pus e ceifa onde não semeei. Não era o caráter do Senhor, o Senhor era esse homem nobre. E esse homem nobre, visto pelos outros que foram tão fiéis, a expressão da fidelidade dos outros aponta que o caráter desse Senhor é um bom Senhor. Mas o que fez com que ele escondesse o lenço foi a má perspectiva de quem era realmente o seu Senhor. Porque ele não conheceu o caráter do seu Senhor. Porque ele foi ter de si mesmo uma expressão do que ele achava de quem era o seu Senhor. Ele foi negligente na sua obra. Porque ele teve uma má compreensão. Ele não conheceu ao Senhor. Nós estamos aqui nessa conferência do Espírito Santo. E estamos aqui como instrumentos da expansão do reino de Deus espiritual. E essa expansão do reino faz com que a vinda do Senhor esteja cada vez mais próximo segundo o retorno dele. Ou o retorno dele para que ele possa voltar. Porque a noiva está guiada pelo Espírito Santo, preparando o seu retorno, apressando a sua volta, ok.
Mas nós entendemos aqui que esse que foi negligente é porque não conheceu o caráter do seu Senhor. Eu quero te dizer que nessa conferência, Deus tem te trago, te conectado aí onde você está, para que você e eu conheçamos o caráter do nosso Senhor. O Senhor é bom, e quando nós olhamos para o seu caráter, nós vamos produzir a Ele, nós vamos voltar em gratidão a Ele, nós vamos expandir aquilo que Ele nos entregou. Como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a expressão que nós temos disso então? É que o nosso Deus é bom, mesmo não merecendo, Ele veio até nós, a graça dEle, é o favor do Senhor sobre as nossas vidas, de forma imerecedora. A graça de Deus, a iniciativa de Deus de vir ao nosso favor, sem nenhum merecimento nosso. Então nós podemos conhecer o caráter do nosso Deus e continuar cuidando muito bem daquilo que Ele entregou para nós. E a forma de nós cuidarmos bem é entender o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero orar por você e nós vamos cantar para que essa palavra seja ainda mais aplicada sobre a sua vida e para que nós possamos nos apegar à certeza que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos feito conservos fiéis para expandir o seu reino, e através dessa fidelidade Ele está vindo buscar a sua noiva, não de forma escapista, mas Ele está vindo utilizar a sua noiva como um relógio, dizendo: eu vim não só sobre uma época, sobre um reino espiritual, mas eu quero governar, e Ele virá governando sobre todas as nações. Mas isso é mostrado através da igreja. E nós podemos conhecê-lo quando nós firmamos o nosso coração. Nesse texto aqui, eu quero orar com vocês nesse texto, nessa perspectiva da segunda vinda. Hebreus capítulo 10, versículo 32 até o 39 diz assim: não abandoneis. Nós que estamos aqui na conferência do Espírito Santo, nesse ano de 2020, de forma online, no meio de uma pandemia, essa palavra é para mim e para você. E nós nos apegamos a ela dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Qual é a nossa confiança? Que Ele veio, mas Ele também virá buscar a sua noiva. Qual é a nossa confiança? Que nós precisamos continuar sendo fiéis àquilo que Ele nos entregou, porque não é nenhum tipo de oposição que para o crescimento do reino, mas é através da nossa fidelidade ao Senhor. Quando a noiva é guiada pelo Espírito, ela é instrumento de expansão do reino, e esse reino espiritual é a base do reino, no reino total, do reino físico, do reino que está vindo. Ele vem, e mesmo como diz em Apocalipse: eis que venho sem demora. Essa é a nossa confiança. E eu posso dizer, quando ele diz aqui: porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, pois o meu justo viverá pela fé. Eu posso dizer que durante muito tempo, alguns anos da minha vida, eu orava errado, porque eu lia rápido esse texto. Eu dizia: olha, eu posso confiar na promessa de Deus, você também pode confiar, porque o que Deus prometeu é rápido. Quando a promessa vem, o tempo parece que já passou logo, aquilo que parece que durou muitos anos, mas quando acontece, parece que o tempo é abreviado. Eu dizia assim, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquilo que é de vir virá e não tardará. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a certeza de nós continuarmos fazendo a vontade de Deus, porque aquele que vem virá e não tardará. E como é que Ele vai nos encontrar? Não sendo servo negligente que não conhece o seu Senhor e anda tão diferente, tão aquém do seu caráter, de quem Ele é e do que Ele tem nos dado. Mas quando Ele nos encontra como servos fiéis, nós somos esses que a Bíblia diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Não os que retrocedem, mas aqueles que não retrocedem para a perdição. E aí nós não retrocedemos para a conservação da nossa alma, sendo a nossa própria vida uma plataforma para a volta do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, dentro da sua casa, talvez
no seu veículo ainda, ou algum lugar onde você reuniu pessoas para poder estar junto nessa equipe da Conferência do Espírito Santo. Eu queria que nessa hora nós orássemos juntos, para que o Senhor continue preparando o nosso coração para o seu retorno, para a sua vinda, e por tudo aquilo que Ele está fazendo, pois o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus.